A ideia vem sobretudo da casa, não é? A ideia de casa, as pessoas chamam ao apartamento a sua casa. Portanto, há aqui uma ideia que é mais profunda, mais significativa, que é a casa. A casa unifamiliar, essa sim que é um produto do século XIX, claramente no século XIX, foi dirigida, a casa unifamiliar, não é? Portanto, só para uma família, foi dirigida para a classe média, essencialmente, e cresceu nos arredores, essencialmente nos arredores das grandes cidades europeias, sob a influência das grandes transformações urbanas derivadas da Revolução Industrial. Mas o apartamento, que é bastante mais antigo, já havia apartamentos na Roma, portanto hoje Insulé, o habitar na cidade de uma forma densa e, portanto, uns em cima dos outros, em certa medida, a sobreposição, o número de pisos, isso sempre aconteceu nas cidades quando havia uma necessidade de grande densidade, ou porque as cidades não se podiam espalhar por causa das condições de segurança, por exemplo, ou porque as cidades também, algumas delas bastante grandes, é o caso de Lisboa, no século XVI tinha, de facto, apartamentos, nem toda a gente vivia em palácios, obviamente, não é? Portanto, o apartamento foi-se moldando também à ideia de família, de conjunto de pessoas que, de certa medida, moram mais ou menos isoladamente num espaço relativamente definido. Portanto, o apartamento, que deriva, evidentemente, da densidade urbana e da necessidade de que o espaço é relativamente escasso, os edifícios têm que subir, portanto, a habitação, a casa, deixa de ser uma casa-terra e passa a ser uma casa em andares. Foi um fenómeno que se deu há muitos anos atrás, séculos, milénios atrás, mas que continua e dominantemente, cada vez mais, a ser um fenómeno mais corrente. As vanguardas da arquitetura, nomeadamente no princípio do século XX, enfim, a partir sobretudo depois da Primeira Guerra Mundial, preocuparam-se muito com a habitação. Primeiro porque havia uma enorme falta de habitação na Europa em geral e nas cidades que cresceram sob a influência da Revolução Industrial. Portanto, esse crescimento fez escassear a habitação, por um lado,
E, por outro lado, que isso atingia largas camadas de população. E os arquitetos das vanguardas europeias que pensaram em termos da arquitetura como um serviço para todos, ou um direito de todos à arquitetura, deveria também abarcar a habitação. E a habitação é aquilo que mais se constrói em todas as cidades, em todos os territórios. Por isso, é natural que uma das grandes preocupações das vanguardas do movimento moderno na arquitetura fosse a habitação. E, nomeadamente, porque tinham a consciência de que a sociedade era diferente. Uma delas era exatamente isso, essa transformação da família clã, da família alargada, para uma família muito mais restrita, portanto, a família pai e filhos, teria trazido muitas alterações, não só ao nível da casa, apartamento. Portanto, a família unifamiliar exige uma cidade diferente e exige uma habitação diferente. Porquê? Porque também a habitação, portanto, alargada a todos e uma habitação que deve ter pelo menos um mínimo de estándares, um mínimo de qualidade, será uma habitação que tem que ser ao mesmo tempo barata e eficaz. E, neste caso, os arquitetos empenham-se a encontrar, de facto, os modelos, os métodos, quer de projeto, quer de construção, para chegar a uma casa eficaz e barata. Uma das preocupações era como agregar as habitações. Portanto, em edifícios menores, maiores. Foi uma grande discussão em torno disso. Nomeadamente também, isto acompanhado com a ideia de que os edifícios de habitação, exatamente para procurarem a grande densidade, deveriam ser em altura, até para libertar o solo. O solo dedicado aos jardins, a uma vida saudável ao ar livre, e o edifício em altura, que por um lado agrega muitos apartamentos, e, por outro lado, também agrega algum equipamento mais diretamente necessário às pessoas, como creches, por exemplo, como uma biblioteca, como um ginásio, por exemplo. Portanto, isso vários arquitetos, estou-me a lembrar de Le Corbusier, mas também Gropius, que pensaram, de facto, que a habitação ideal para, finalmente, uma habitação de massas seria respondida nesse sentido. Mas, por outro lado, o próprio apartamento é reinventado. É reinventado não só para dar resposta, evidentemente, a essas qualidades mínimas que eles encontraram, como também é reinventado novos tipos de habitação. Portanto, o duplex, evidentemente, que é uma das grandes lutas do Le Corbusier e invenções do Le Corbusier. Le Corbusier que inventou o duplex. E que procura conciliar dois aspectos aparentemente contraditórios. A moradia, por um lado, e o edifício de apartamentos por outro. E aí está inventado o duplex. E aí ele também acrescentava não só os 2 pisos, mas também um jardim privado que a moradia tem e que podia ser posta, portanto, também em altura. E, portanto, cada um teria o seu jardim privado também, igualmente. Por outro lado, há um outro aspecto que formou, em certa medida, no século XIX, que é o pé direito duplo. Portanto, a diferença para Le Corbusier é que os 2 pisos e o pé direito duplo eram claramente características da moradia, enquanto o apartamento burguês num só piso era o apartamento. E Le Corbusier quis transformar o apartamento em moradia, ou a moradia em apartamento, como se queira. Portanto, é muito interessante perceber que a invenção estava do lado da procura de uma resposta à maioria e daqueles que tinham muito menos dinheiro. Portanto, é interessante como não é apenas o dinheiro ou a abundância que alimenta a imaginação e a capacidade inventiva na arquitetura e dos arquitetos. Por vezes é o contrário, é a escassez. Portanto, há aqui toda uma questão urbana que o apartamento coloca, portanto, para além do apartamento, que o torna hoje em dia provavelmente mais atrativo para muitos. O chamado Bloco das Algolivres, que é um grande edifício um bocadinho acima do Rato, aqui em Lisboa, portanto, projeto do António Pereira e do Bartolomeu Costa Cabral, é um edifício singular porque, por um lado, é uma espécie de célula de uma cidade moderna. O que é que eu quero dizer com cidade moderna? Quer dizer, sobretudo, edifícios razoavelmente soltos no espaço. Portanto, e densos, no sentido da altura e de ocuparem pouca área de implantação, deixando bastante mais área de implantação para jardins, enfim, espaço exterior, etc.
Portanto, o Bloco das Águas Livres é um protótipo de uma cidade moderna, que neste caso, concretamente, fazia parte de um plano pormenor do qual apenas se construiu aquilo. Célula de cidade. Célula de cidade em que sentido? Em que sentido que tem habitação com certeza, mas também tem trabalho porque tem escritórios e ateliês. E tinha alguns equipamentos coletivos comuns. E além disso, tinha uma espécie de creche de jardim infantil, tinha uma garagem que mais tarde foi transformada em oficina, mas uma garagem para os carros das pessoas. Pouca gente tinha carros nessa altura. Mas de qualquer modo constituía uma célula de cidade com estas valências todas. Portanto, um edifício único em Lisboa e provavelmente no país. Este edifício é após a unidade de habitação de Marselha, que foi a primeira unidade de habitação construída, mais uma vez uma criação corbusiana, de Le Corbusier. O Bloco das Águas Livres, em certo modo, repete esta ideia de célula urbana. É claro que é um edifício muito bem projetado, muito bem pensado. Portanto, isto eram apartamentos para pessoas com determinado nível financeiro, evidentemente. O apartamento era todo ele muitíssimo pormenorizado em termos dos diversos elementos que o constituíam, desde uma pequena bacia para lavar as mãos, desenhada pelos arquitetos, até à cozinha exaustivamente desenhada, até um passa-mercadorias. Portanto, o rapaz que ia levar as mercadorias da mercearia não entrava dentro de casa, passava as suas mercadorias por uma janelinha que levava diretamente para a cozinha. Portanto, havia estes pormenores todos de uma vida, se assim se pode dizer, bastante bem definida em termos digamos, do isolamento social de cada grupo social naquele tempo, evidentemente. Portanto, isso é uma resposta a essa situação e aos modos de habitar, se assim podemos dizer, no sentido geral do termo, na medida em que o acesso de serviço diferenciado do acesso principal e as suas consequências também correspondiam a uns modos de habitar, não é? Este edifício recente do Manuel Aires Mateus não se coloca como uma célula urbana de todo, não é? Portanto, é um edifício de apartamentos sobre 2 pisos de estacionamento. Basicamente, a sua organização é essa. Não tem todos os equipamentos complementares que o Bloco das Águas Livres tinha, evidentemente. Portanto, corresponde também a 2 tempos diferentes. O outro era o edifício que se alugava, portanto, o apartamento que se alugava e o escritório, neste caso, no caso do Bloco das Águas Livres, e que tinham um rendimento mensal. Neste caso, são apartamentos para venda. São apartamentos que consagram claramente o Regulamento Geral de Edificações Urbanas, que é uma lei portuguesa fundamental para a habitação, porque define muito claramente uma organização das habitações, áreas mínimas, que a partir da qual é que se pode projetar, no sentido de depois ter uma aprovação de um projeto.
Portanto, o Regeu começa nos anos 30, de uma forma experimental, é estendido para o resto do país, entre 40 e 50, mas, de qualquer modo, o Regulamento Geral de Pessoas Urbanas padronizou um modelo de habitação, portanto, quartos e sala. Portanto, esta padronização também teve influências, curiosamente, no próprio desenho da cidade. Portanto, apartamento, desenho da cidade, não é? Esta articulação, que é uma articulação fundamental, o Regeu, de facto, tornou-a muitíssimo mais rígida. Por um lado. E, por outro lado, ao impedir uma igualdade de espaços, fez com que os espaços se tornassem muito mais especializados. Portanto, há quartos para um lado, sala para o outro. E quartos mais pequenos e quartos maiores. Quartos de uma cama e quartos de duas camas. Não quer dizer que o Regeu impeça ou impedisse, de qualquer modo, espaços todos iguais. Mas eles teriam que ser todos muito grandes, todos iguais à sala. O que fazia com que se tornassem caros. Portanto, a solução que acabou por prevalecer foi, de facto, a diferenciação entre salas e quartos e entre quartos de uma cama e quartos de duas camas. Portanto, a tendência foi, de facto, aproximar do mínimo, porque é o mais barato e o que se venderia mais. E que diferencia claramente as casas de antes da década de 30 em Lisboa, pelo menos, e depois da década de 30, não é? E no resto do país, antes da década de 50 e depois da década de 50. Hoje em dia o verdadeiro luxo é o espaço, é cada vez mais, porque nós somos cada vez mais à face do planeta, portanto, as cidades cada vez maiores, não é? Mesmo que a nossa situação portuguesa aqui no cantinho não seja de grande crescimento populacional, o resto do mundo vai crescer, portanto nós haveremos crescer por imigração ou não, e as cidades haverão de crescer. O espaço é cada vez mais escasso, portanto torna-se cada vez mais valorizado, evidentemente, isso é um dos aspectos, claro. Mas, por outro lado, um espaço menos padronizado parece-me que vai ao encontro de uma certa ânsia de liberdade que nós temos todos internamente e que muitas vezes não expressamos. E por isso, se nós encontrarmos modos de habitar de uma maneira um pouco diferente, se calhar gostaríamos muito mais do que a padronização sistemática que o mercado imobiliário em Portugal apresenta. A cidade antiga foi crescendo muito lentamente, foi repetindo modelos urbanos muito testados ao longo dos séculos e, por isso, a sua organização ainda está presente nas nossas memórias, que eu diria memórias culturais. O voltar para o centro da cidade parece-me que tem a ver muito com isso. O facto até de bairros como o Bairro Alto, hoje em dia, serem bairros muito apelativos, ou a Alfama, que parece que está hoje em dia a ser também muito apelativa, tem a ver com isso. Por outro lado, no caso dos edifícios pombalinos, que ocupam uma parte central da cidade, evidentemente, tem a ver, para mim, tem a ver não só com esse apelo da cidade antiga, como também com a sua qualidade espacial. Se nós observarmos as casas pombalinas, por vezes há salas maiores e outras mais pequenas, mas há uma certa indiferença na sua posição. Não há uma hierarquia, por exemplo, que o Regeu exige. A sala comum, os quartos, ainda por cima com uma hierarquia, quartos mais pequeninos e quartos maiores. E uma separação muito clara entre a zona mais privada e a zona mais pública da casa. E esta flexibilidade de uso é permitida pelos apartamentos pombalinos, mas não por aqueles que são determinados pelo Regeu e por esta patronização, que ainda por cima está associada a um funcionalismo que cristalizou. Nós sentimos que a nossa geração dos 30, 40 anos está a começar a gostar de olhar para baixo, de vir morar para a Baixa e para o centro histórico e uma vez feito esse movimento e tomada essa decisão, as pessoas vêm, instalam-se, mudam de vida e adoram. Portanto, esta ideia de morar no centro histórico, a ser frio e as pessoas perguntam, mas como é que há à noite? Está desertificado. Está desertificado, não há ninguém. Nós temos uma experiência oposta, porque nós atravessamos a rua e vamos ao pão ou tomar um café e encontramos
encontramos um amigo e combinamos uma ida à praia no dia seguinte, os miúdos vão andar de patins para o Terreiro do Paço juntos e, portanto, vivemos o bairro com uma intensidade muito grande e com nessa pequena escala, que é uma coisa muito confortável também. No nosso caso, nós tínhamos a ideia de voltar ao centro, eu porque sempre gostei e porque a minha biografia é um bocadinho diferente, porque eu vivia fora numa pequena cidade do Algarve e de certa forma é uma continuidade para mim, porque é continuar a escala mais pequena do centro histórico em que essas relações se mantêm. Para a Bárbara já é um pouco diferente, mas no fundo estamos sempre à procura desta relação de proximidade e procuramos edifícios e por coincidência a Bárbara até acabou por encontrar este através de um amigo, só que isto era uma operação complexa porque o edifício estava muito destruído, era preciso reabilitar todo o edifício e sobretudo encontrar parceiros para fazer uma operação deste género, porque não nos interessava reabilitar só um apartamento porque o edifício não tinha infraestruturas, portanto era preciso fazer uma obra de fundo. O telhado estava estragado, não tinha esgotos, água, enfim, uma série de questões. E, portanto, era preciso encontrar parceiros para podermos fazer daqui uma operação que permitisse reabilitar todo o edifício em termos de infraestruturas. E portanto, já esse primeiro passo foi logo difícil, não é? Encontrar parceiros disponíveis, pacientes, que todos tiveram que ser pacientes. É preciso ter muita paciência para aguentar as burocracias, toda esta complexidade que existe para nós conseguirmos fazer uma reabilitação do edifício. Portanto, hoje nós temos um prédio de amigos em que há uma família de amigos por cada andar. E criámos aqui uma pequena comunidade que depois se foi alargando porque cada vez há mais amigos a morarem aqui. Este é o primeiro andar, não é? O telhado tinha um enorme buraco, a água caía há mais de 10 anos ao longo de todo o prédio, portanto o prédio estava com ar soturno, sombrio, estava tudo fechado, não tinha quase luz, a cozinha não tinha chão, era a parte mais degradada, não tinha casa de banho, enfim, estava toda escura e fechada e o Pedro sentiu imediatamente que a casa era lindíssima e que só tínhamos que a limpar. Portanto, esse instinto também e essa capacidade de abstração que os arquitetos têm de dizer, não, isto vale a pena apostarmos aqui e ela acredita, ela vai ficar uma casa bonita. E depois nós vemos o resultado, muito tempo depois, é verdade, mas o resultado depois surge e é uma felicidade, de facto. Eu hoje, estamos aqui há anos, e eu acordo e todos os dias eu penso, mas que sorte eu vivo nesta casa, todos os dias, é impressionante. Tem, de facto, uma qualidade espacial riquíssima e no fundo, são casas que surgem em consequência de uma sistematização construtiva e espacial que permite, aliás, em todo o processo de construção pombalina, foi exatamente esse o princípio, foi construir um sistema que permita depois vários usos. Portanto, as casas havia um sítio do fogo, que era basicamente a cozinha, e depois todos os outros espaços eram versáteis e podiam ser utilizados de formas completamente diferentes. E isso, no fundo, foi a interpretação que eu fiz da casa e que nos permite hoje em dia continuar a ter a cozinha e o sítio do fogo como o centro da casa e depois todos os outros divisões são espaços de entrada, outras são salas, outros são quartos, mas também podem se transformar completamente ao contrário. Portanto, essa flexibilidade é maravilhosa. E a introdução no projeto que eu fiz foi exatamente corrigir alguns desses detalhes, permitindo manter, no fundo, o espírito da casa pombalina, mas ao mesmo tempo melhorá-la e adaptá-la um pouco às exigências que é o habitar mais contemporâneo e portanto, permitir alguma privacidade e uns circuitos paralelos dentro do espaço da casa. Nós vivemos nesta cozinha, nós passamos horas e horas nesta cozinha, fazemos tudo nesta cozinha, fazemos as refeições, fazemos os trabalhos de casa, lemos, vamos deitar as crianças e voltamos para a mesa os dois para conversar. Às vezes fazemos
praticamente todo o dia de habitar a casa num dia normal, entre a cozinha e quase depois as casas de banho e os quartos, e portanto acabamos por não usar 2/3 da casa, que são as salas, porque de facto é muito confortável estar aqui, é muito confortável estar nesta mesa, que é uma mesa ainda por cima feita com a madeira original da casa, portanto é uma mesa que tem estes buracos todos dos pregos, porque era uma mesa da estrutura, não é, das paredes, que o Pedro desenhou, e portanto é de facto confortável, tem uma bela dimensão e cabemos todos aqui, e os amigos também. Sim, a maior parte das vezes os amigos vêm visitar-nos ao jantar ou almoçar e acabam por entrar para a cozinha e saem da cozinha diretamente para a rua, portanto nunca se usa completo o resto da casa de todo. Isso é óbvio e é fantástico. Mas falta-nos uma assoalhada. Falta-nos sempre mais qualquer coisa. Felizmente.